O período quaresmal é um período de preparação para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a festa mais importante da nossa vida cristã. Nós estamos vivendo ainda o contexto da pandemia. Estamos retomando certas atividades, mas ainda convivemos com os efeitos deste período pandêmico. Às vezes me deparo com pessoas que carregam ainda muita tristeza, a insegurança, o medo em relação ao futuro, pessoas em depressão, pessoas que, materialmente falando, enfrentam dificuldades, problemas de diversas ordens. Existe no coração de cada um de nós, contudo, uma sede muito grande, sede de vida, sede de Deus. Por isso mesmo, nós da paróquia de Santa Teresinha, aqui em São Bernardo, estamos propondo, convidando você a nos acompanhar neste retiro quaresmal. Será um itinerário de oração com a palavra de Deus, cultivando a leitura orante da palavra de Deus, trilhando passo a passo o caminho de Jesus Cristo, vivenciando com Ele o mistério da sua entrega por amor, sua paixão, morte de cruz e a vitória de Cristo sobre o mal e a morte, a ressurreição. Este itinerário de oração, este retiro quaresmal, será orientado por mim e nós vamos seguir um tema: Vida em Cristo, um itinerário de crescimento nas virtudes. Convido você, a partir da palavra de Deus, a encontrar motivação para fazer brilhar na sua vida as virtudes. Em nossa tradição cristã, católica, costumamos dividir as virtudes em dois grupos. As virtudes teologais, a saber, fé, esperança e caridade, e as virtudes cardeais, justiça, fortaleza, prudência e temperança. As virtudes teologais nos são dadas já pelo batismo. Deus planta em nós a semente destas virtudes. Elas vão crescendo em nós à medida em que também nós nos empenhamos em manter acesa a chama da fé em nosso coração. As virtudes cardeais dependem de um empenho nosso, de uma busca constante, para que elas cresçam, se desenvolvam, amadureçam em nós, em resumo, nos façam atingir a maturidade da vida cristã, ou, como diz São Paulo, atingir a estatura de Cristo. Em resumo, meu irmão, minha irmã, quero te ajudar a mergulhar na palavra de Deus e a buscar uma vida interior de crescimento nas virtudes, na fé, na esperança, na caridade, na justiça, na fortaleza, na prudência e na temperança. Todas estas virtudes são para nós necessárias mais do que nunca no contexto da pandemia. Vamos percorrer o caminho de Cristo, superar o mal e a morte e ressuscitar com Ele. Talvez muitos não tenham tido ainda a oportunidade de seguir um retiro espiritual. Talvez esta seja a primeira vez. Apesar da distância, mas com as orientações que eu vou dando, não é? Com a força do Espírito Santo, que é quem verdadeiramente orienta o retiro, e com o seu empenho pessoal em casa, no cotidiano da vida, nós faremos juntos este caminho. A Quaresma é, por si só, um caminho, um convite à conversão. 40 anos do povo de Deus no deserto, numa travessia da escravidão para a liberdade na terra prometida. 40 dias e 40 noites em que o Senhor Jesus Cristo viveu no deserto e ali foi tentado, venceu as tentações, tempo de prova,
manteve-se fiel ao plano do Pai e iniciou, logo após, a sua vida pública, o anúncio do reino de Deus. O 40, simbolicamente falando, na Sagrada Escritura, portanto, é para nós um tempo de travessia, um tempo de passagem. E a palavra Páscoa significa justamente passagem. Passagem da escravidão para a liberdade, passagem da morte para a vida, passagem do pecado para a graça em Jesus Cristo, nosso Salvador. Você poderia me perguntar o que eu preciso para realizar um bom retiro quaresmal no dia a dia da minha vida? E eu vou dar algumas dicas para ajudar a orientar este começo da nossa quaresma. É tudo muito simples, não precisamos de coisas extraordinárias. Agrada a Deus um coração simples. Agrada a Deus, acima de tudo, a sinceridade interior, mais do que os aparatos exteriores. Portanto, o que você precisa para fazer um bom retiro? Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Tenha sempre, todos os dias, em mãos, a Sagrada Escritura, a sua Bíblia. Nós vamos percorrer as leituras de cada dia da Quaresma, de modo especial o Evangelho de cada dia da Quaresma, inclusos os domingos. Então, a primeira coisa, sua Bíblia. Tenha-a ao alcance das mãos para a sua oração. O que mais eu preciso, Padre? Estabelecer um tempo. Talvez isto possa ser muito exigente para algumas pessoas. O corre-corre, a agitação, o estresse pode muitas vezes nos arrancar a concentração e a disciplina para encontrar um tempo para Deus. E isto é fundamental, encontrar um tempo para Deus. Quanto tempo? Pelo menos uma meia hora por dia. Pelo menos. Ah, mas eu posso um pouquinho mais. Bendito seja Deus. 40 minutos? Ah, eu posso me dedicar uma hora à oração. Bendito seja Deus. Faça com generosidade e com simplicidade. Padre, eu não posso 20 minutos. Dedique-se a Deus nos seus 20 minutos. O importante é ter um tempo para Ele. Este tempo pode ser de manhã, ao meio-dia, à noite, à tarde, quando for possível. Muitas pessoas, logo que acordam, se sentem dispostas e querem oferecer a Deus a primícia de suas energias. Outros querem aproveitar o intervalo do trabalho, encontram um lugar recolhido e fazem sua oração no próprio espaço do trabalho, quando possível. Outros ainda preferem chegar em casa depois de um dia de muito trabalho, relaxar, tomar um bom banho e ali, mais tranquilo, dedicar-se à oração. Faça a sua agenda com Deus. Padre, o que mais eu preciso para a minha oração? Um lugar. Juntamente com o tempo estabelecido, encontre um lugar favorável. Se for na sua casa, veja na sua casa onde é possível estar mais tranquilo. No quarto, na sala, no jardim, em qualquer lugar onde você possa ter um pouco de tranquilidade e de silêncio. Esqueça os aparelhos. Deixe um pouco o seu celular de lado. Não se deixe dispersar pelas interferências, não é? Dos nossos aparelhos que fazem parte do nosso cotidiano. Se você não estiver na sua casa e quer fazer o seu retiro, como eu acabei de dar o exemplo, até mesmo no ambiente do seu trabalho, se isso é possível, evidentemente, se você quer ir a uma igreja próxima de sua casa, aproveitar que na sua rua existe a igreja e ali tem a Capela do Santíssimo, o espaço do silêncio que favorece a oração, você é livre para escolher um local adequado,
onde haja um pouco de silêncio, paz, para você se concentrar na palavra de Deus. Ali no meu cantinho de oração, posso pôr um crucifixo? Claro. A Quaresma será um tempo de ter os olhos fixos em Jesus que nos amou até o fim. Será um tempo de fixar Jesus. Uma imagem pode nos ajudar. Ninguém precisa se preocupar em preparar coisas muito complexas. Se você tem um crucifixo, coloque diante dos olhos. Pode ser também uma estampa, se não tem uma imagem. Enfim, estas coisas simples que nós organizamos conforme as possibilidades do nosso dia a dia irão nos ajudar a concentrar-nos no que é fundamental. Deus vivo, que vem ao nosso encontro e nos acolhe e quer nos comunicar a sua palavra de salvação. Muito bem, dito isto, eu quero ainda ressaltar que para um bom retiro é preciso ter perseverança. Ninguém desanime, serão 40 dias, uma trajetória longa. 40 dias, todos os dias. Faça o propósito de não pular um dia sequer. Tente ser fiel, manter a sua fidelidade. Isto é muito importante. Haverá dias de muito prazer e satisfação na oração, de alegria, vai ser gostoso rezar. Mas haverá dias de aridez, dias de um vazio interior, em que gostaríamos de estar fazendo qualquer outra coisa, de encontrar um amigo, de sair, fazer um passeio, ou de ver a televisão, ou de estarmos nas redes sociais, mas não rezando. Neste dia da aridez, seja perseverante. Insista, procure ser fiel. Meia hora cotidiana. Você verá que a sua perseverança vai te fazer experimentar crescimento interior. Os frutos existirão. O pregador do retiro é uma ferramenta de Deus. Eu me coloco diante de vocês com muita humildade, pedindo a Deus que me ajude a ter as palavras certas para ser um instrumento de Deus. O pregador não é o mais importante. Ele vai dando as pistas para a oração. Ele vai indicando meditações que podem ajudar. Mas é o Espírito Santo quem realiza tudo em todos. O melhor pregador é o Espírito Santo. Por isso, todos os dias não se esqueça de iniciar a sua meia hora de oração pedindo a luz do Espírito Santo. Peça com as suas palavras, Divino Espírito Santo, me inspire. Faça com que eu mergulhe na palavra de Deus e que esta palavra converta, transforme o meu coração, me torne uma pessoa mais virtuosa na maturidade segundo Cristo. Peça ao Espírito Santo, o verdadeiro pregador do nosso retiro. Todo o material da pregação do retiro, como já disse, você poderá acessar pelas nossas redes sociais da Paróquia Santa Teresinha, ou mesmo você poderá ter acesso em formato impresso em nossa secretaria paroquial. Eu vou dirigir a minha palavra de orientação do retiro a você uma vez por semana. Estarei próximo a você por meio destes vídeos, sempre aos sábados. Já aos sábados pela manhã, você vai receber um novo vídeo a cada sábado, com uma síntese da semana que estaremos iniciando no domingo seguinte. E ali, as pistas, as orações, as indicações para cada dia daquela semana que iniciaremos. Repito, são orientações, pequenas indicações para facilitar a sua oração. Fazer o retiro não será só ouvir o vídeo do padre
E não será só ler o texto que eu vou entregar. Será mergulhar na palavra, fazer silêncio, dialogar com Deus no íntimo do coração. Talvez muitos não tiveram ainda a possibilidade ou a oportunidade de exercitar na vida cristã o que nós chamamos de leitura orante da Palavra de Deus. O que é a leitura orante da Palavra de Deus? Leitura podemos fazer, às vezes até mecanicamente, de muitas coisas. Podemos pegar um remédio, ler a bula assim, por cima, de modo mecânico. Podemos ler um aviso, um comunicado. Podemos ler sem profundidade uma notícia, uma matéria. No nosso caso, leitura orante já nos indica que é uma leitura diferente. É uma leitura, me permitam dizer, saboreada. Uma leitura detida. Uma leitura aprofundada da Palavra de Deus. E é preciso que, ao ler a Sagrada Escritura, nós façamos passo a passo. Que nós façamos uma leitura detida. Eu vou indicar para você, depois você vai receber na sua casa, estes passos todos da leitura orante da Palavra de Deus, que você tentará aplicar aos textos bíblicos de cada dia. Primeiro passo: silenciar, respirar profundamente, acalmar-se. Estando naquele lugar escolhido, naquela hora estabelecida, procure tranquilizar o seu coração. O exercício da respiração pode nos ajudar a serenizar o corpo e a serenizar o coração, a alma. Fazer o sinal da cruz, pausadamente, sem pressa, não ter pressa na oração. Tomando consciência de que estamos de verdade na presença de Deus e pedir o Espírito Santo. Isto é a primeira coisa. Estar calmo, tranquilo, fazer o sinal da cruz, pedir o Espírito Santo. Segunda coisa, vamos ao texto bíblico. Procure na sua Bíblia aquele texto, o Evangelho de cada dia, que inclusive no material que eu vou dar estará indicado. Procure o texto do Evangelho e leia. Leia sem pressa, uma vez, 2 vezes, 3 vezes ou quantas vezes preciso for, mas leia detidamente, prestando atenção em cada palavra. Ao ler detidamente o texto bíblico, faça-se pequenas perguntas. O que o texto diz? Eu entendi a passagem do Evangelho, a mensagem de Jesus? Medite sobre aquilo. Medite a palavra de Deus. O que a palavra me ensina? Desta passagem indicada, qual palavra ou versículo toca mais fortemente o meu coração? Detenha-se naquele ponto do texto que mais lhe chamou a atenção, sem pressa. Saboreie a palavra de Deus. É como comer um doce gostoso. Você não quer ter pressa, porque você quer aproveitar ao máximo aquele alimento gostoso. Assim é a palavra de Deus. Saboreie aquele versículo, aquela palavra que mais lhe chamou a atenção. Depois, lido o texto pausadamente, procure dialogar com Deus. E isto já é a oração. Senhor, o que o Senhor está me ensinando por esta passagem ainda está muito longe da minha vida. Como eu posso fazer para ser melhor? Para ser tudo isto que o Senhor me ensina? Como eu posso me aproximar de Ti?
Como esta palavra pode converter o meu coração? O Senhor me pede perdão, eu ainda não consegui perdoar. O Senhor me pede o amor, mas eu ainda tenho ressentimento, ódio. O Senhor está me pedindo fraternidade, mas eu desvio o caminho do meu irmão. O Senhor está me pedindo partilha, mas eu ainda sou muito ganancioso, gananciosa. Como eu posso, Senhor, fazer para praticar o que a Tua palavra me ensina? Aqui é a oração, uma oração que brota espontânea como um diálogo entre amigos, entre eu e Deus, eu e Jesus Cristo. Depois, nós vamos fazer com que a palavra de Deus ecoe dentro de nós. Procure silenciar, feche os olhos e ali permaneça, fixando no pensamento e na memória do coração aquilo que mais despontou como apelo de Jesus na sua vida. Pode ser uma palavra imperativa do Senhor: convertei-vos, sede perfeitos, amai-vos, perdoai-vos. Enfim, pode ser uma expressão que ecoa dentro de você como apelo de Deus. Depois, nós devemos também pensar o que eu posso na prática fazer a partir deste encontro com o Evangelho. Daqui para frente vou me propor um esforço maior para me aproximar do meu irmão, da minha irmã. Vou ser menos ganancioso, então o que eu tiver eu vou repartir. Não vou guardar só para mim. Vou fazer um empenho por perdoar. Uma pessoa que há muito tempo eu não encontro, vou visitá-la. Serão atitudes, ações concretas que expressem um desejo e um empenho interior de conversão à luz do Evangelho. Termine a sua oração, depois de fazer os teus propósitos de ações concretas, com um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, e agradeça a Deus por aquele encontro de amigos. Tudo isto dá para fazer em meia hora, Padre? Sim, tudo isso dá para fazer em meia hora. Todos os dias estes passos com o Evangelho de cada dia é o convite que eu te faço. Será assim nosso retiro. Começamos hoje, quarta-feira de cinzas, neste dia de jejum e abstinência de carne. Mergulhemos no Evangelho de hoje, procuremos viver o jejum, a oração, a partilha, a caridade, sem hipocrisia, na simplicidade, na humildade interior, para agradar a Deus e mudar o coração. Medite o Evangelho de amanhã, de sexta-feira, e aguarde o nosso próximo vídeo de sábado, quando vamos já nos preparar então para começar de vez o nosso retiro com as meditações da primeira semana da Quaresma. Eu quero agora rezar nesta Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora pelo seu retiro espiritual. Eu também vou fazer este retiro. Quando você estiver rezando na sua casa, lembre que o Padre estará também naquele dia rezando, por você inclusive. Se você quiser, deixe na nossa secretaria por telefone ou passando por ali presencialmente, deixe o seu nome, porque o seu nome estará na minha Bíblia, porque rezarei para que o Senhor derrame suas graças em sua vida durante este retiro quaresmal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa quaresma para você.